Então hoje eu vou te mostrar como decifrar pessoas e por que essa live é tão importante para mim. Porque há um tempo atrás eu senti a necessidade de estudar sobre comportamento. Por que eu senti essa necessidade? Por uma questão pessoal. Então, eu não sabia meu perfil antes, lógico, né? E aí eu era uma pessoa impulsiva, começava e não terminava, de vez em quando tinha variações de humor, né? Me chamaram até mesmo de bipolar, isso é errôneo, né? É errado. E aí eu casei, tive filho, tive a minha primeira filha, e eu não sabia por que eu agia de determinadas maneiras, né? E o pior de tudo, eu não sabia como reagir a pessoas que de repente eram diferentes de mim, né? Então, um dia eu lembro bem, né? Teve uma palestra na igreja sobre essa questão da teoria, né? Da teoria DISC, e nós fizemos lá. E aí eu não dei muita importância na época, mas falava um pouco sobre os perfis e tudo mais. E aí eu já melhorei um pouco, né? Mas há um tempo atrás, há mais ou menos uns 6 anos, eu tive uma palestra aqui mesmo na cidade, e aí a gente tinha que fazer o tal teste. O que é o teste? É preencher, responder as perguntas para saber qual é o seu perfil comportamental, ou quais são, que você pode ter de 1 a 3. Então, o meu deu dominante, e isso esclareceu muito. Eu lembro que no dia, quando a instrutora lá, né, a Tude Vieira, falava sobre o perfil e descrevia o que era, quais eram as ações, o jeito de agir e tudo mais, eu caí no choro. Eu estava numa sala lotada de gente conhecida, e mesmo assim eu caí no choro. Eu não consegui aguentar, né, a emoção, porque é como se ela estivesse me lendo, me descrevendo e falando coisas que eu não sabia por que reagir daquela forma. E aquilo foi muito bom para mim, foi libertador, como se agora eu soubesse a resposta de um monte de coisas, né? Não sei explicar direito o que aconteceu. Então, algo mágico aconteceu, algo incrível, né? Que foi o fato de eu começar a entender as pessoas a partir do seu perfil comportamental. Então, como é que é entender a pessoa? É saber, primeiro, que existem 4 perfis, né? E as pessoas têm uma mistura dos 4, e elas têm pontos mais fortes e menos fortes, né? E menos potentes, assim, enfim. E aí eu comecei a viver de uma forma diferente. Claro que transformação leva tempo. Então, eu lembro que a primeira barreira, a primeira fase que eu tive que vencer, né, é saber que é o seguinte: antes, quando eu via alguém que demorava para falar, que tinha dificuldade em se expressar e tudo mais, eu ficava nervoso com a pessoa, né? Eu achava que a pessoa podia ser mais rápida, né? Eu achava que ela não estava querendo falar e tudo mais. E quando eu comecei a entender, a primeira barreira é o seguinte: era ver a pessoa, saber que ela tinha aquele perfil, mas ainda assim ter a paciência de escutar aquilo que ela tinha para falar. Então tem dois grandes desafios que eu enfrentei, que são o seguinte: o meu perfil ele é dominante. E aí, como dominante, um dominante tem dificuldade com outro dominante. Entende? Então, já começa por aí. E ele tem dificuldade com pessoas estáveis, que são mais lentas, né? Mais num ritmo próprio, mais demoradas, né? Para fazer as coisas. Então, dominante, os meus 2 desafios eram esses, porque eu tinha dificuldade tanto com pessoas que tinham o mesmo perfil que eu, como eu tinha dificuldade com pessoas que tinham um perfil totalmente oposto ao meu.
Então, isso não foi tão fácil de lidar. Mas eu encontrei pelo caminho pessoas que me ajudaram muito. E assim, primeiro, tem pessoas que eu admirava pela forma de ser, pela forma de agir. Então, eu aprendi muito. E aí eu comecei a tratar as pessoas de forma diferente. Então, esse foi para mim uma grande transformação na minha vida, né? Saber que existem pessoas diferentes, outras pessoas iguais, outras pessoas com dominâncias mais acentuadas e outras não. Mas, enfim. Então, entender o comportamento das pessoas muda tudo. Por quê? Geralmente o conflito acontece porque as pessoas esperam, as pessoas têm uma expectativa a respeito das outras. Então, tem gente que você gostaria que fosse mais rápido para fazer as coisas, tem gente que você gostaria que levasse mais tempo, que fosse atenciosa, que fosse, enfim. E aí acontecem os conflitos. Por que eu dei o título para essa live de hoje como decifrar pessoas? Porque entender o outro é uma necessidade, porque existe um problema de comunicação. O jeito que uma pessoa fala não é o mesmo jeito que o outro escuta. O jeito que uma pessoa explica algo não quer dizer que o outro entendeu o que ele disse. Quer ver um exemplo? Se você já brincou de telefone sem fio, que é uma brincadeira assim, que a gente faz um círculo, e aí uma pessoa vai lá, chama alguém daquela roda, né? E dá uma mensagem para ela. E aí tem que passar, ela só pode falar para uma pessoa no círculo, né? Então ela fala para um, esse um tem que falar para o outro e não pode repetir a frase. Então o que a pessoa entendeu é o que ela tem que passar adiante. E é bem interessante, porque geralmente a frase que foi dita no início não é a mesma que chega no final. Porque o fato de você falar não quer dizer que o outro escutou. E a necessidade de aprender sobre o perfil comportamental é porque cada pessoa tem um jeito de entender uma mensagem, tem um jeito de reagir a determinadas situações. Então não adianta a pessoa simplesmente entender, não adianta ser bem explicado. A pessoa tem que conceber no tempo dela, do jeito dela. Então esse é um grande problema. O outro problema é que a comunicação ela não ocorre na mesma velocidade. Então, a comunicação é algo que acontece de forma dinâmica. É uma comunicação que a mensagem que sai de uma pessoa não é a mesma mensagem que é entendida pelo outro lado. Isso, inclusive, provoca brigas, guerras, contendas e tudo mais, né? Por quê? Porque as pessoas têm dificuldade de se comunicar. E por que tem dificuldade de se comunicar? Porque cada um entende a sua maneira, certo? Porque vamos colocar da seguinte forma. Primeiro, quantas vezes você teve dificuldade de se comunicar com alguém no trabalho? Certo? Então você disse uma coisa pensando, a pessoa entendeu, transmitiu a mensagem, ela fez diferente do que você falou. Então isso é um problema. A questão é que essas falhas elas são previsíveis, elas são evitáveis. Então quando eu entendo de perfil comportamental, eu vou fazer de uma forma que eu já sei que aquela pessoa tem um determinado tipo de ouvir a comunicação, de ouvir o jeito, de entender a mensagem que é colocada, entende? E aí, dependendo do perfil que a pessoa tem, é o jeito que a mensagem tem que ser colocada, certo? Inclusive, eu vou até colocar aqui, uma das maiores dificuldades das pessoas é justamente a similaridade, ou seja, assimilar a mensagem que está sendo recebida com a mensagem que ela já tem. Então, toda pessoa, quando ouve alguma coisa, quando registra alguma coisa, ela tem
processo na cabeça dela é de pegar aquela mensagem e colocar dentro da sua cabeça de um jeito que se conecte com coisas que já existem lá. Então, por isso, muita gente é resistente a mudanças. Por isso, algumas pessoas não conseguem entender quando se fala de fazer algo diferente. E aí, para você comunicar da forma certa, em primeiro lugar, você precisa identificar o perfil comportamental das pessoas. E é isso que eu quero abordar aqui nessa live. Então, decifrar pessoas não é manipular, é entender para melhorar. Por quê? Imagina o seguinte, ó. Uma pessoa muito acelerada quer algo rápido. E aí ela conhece a equipe dela. E aí tem gente que é acelerada e tem gente que já é própria para um trabalho mais de planejamento, que leve mais tempo, que precise de mais organização. Então, se ela quer algo rápido, ela precisa pedir para alguém que faça rápido. Ela não pode simplesmente pedir para alguém ser rápida. Não é da natureza dela. Alguns conseguem, outros não. Então, como decifrar pessoas em poucos segundos? Então, para você decifrar, a primeira coisa que você tem que ter são como dois lados, né? Sabe aquelas provinhas que você fazia antigamente, que você tinha que ligar os pontos? Então, de um lado, qual é esse lado seu aqui? Desse lado, é o meu lado esquerdo aqui. De um lado, você tem as características de cada perfil, certo? Então, de um lado, você tem as características de cada perfil. Do outro lado, você tem as atitudes que essa pessoa tem e você vai colocando em determinados valores. Então, por exemplo, eu tenho 4 perfis, certo? 4 perfis. É dominante, influente, estável e conforme. 4 perfis. Uma pessoa pode ter 1, ela pode ter 2, ela pode ter até 3 perfis, certo? Mais acentuados, ou seja, que passam de 50 pontos. Então, você precisa ver quando ela reage, que tipo de perfil se assemelha mais às atitudes dela. Vou te dar um exemplo, para a gente conseguir ambientar, né? Você é vendedor de uma loja, certo? Você vende eletrodomésticos, liquidificadores, televisores, sofá, cama, mesa, banho, né? Móveis e eletrodomésticos. Pronto, você é vendedor lá nessa loja. E aí você quer vender mais, lógico. E aí, para vender, você precisa se conectar, você precisa engajar, você precisa falar uma linguagem própria, que a pessoa consiga entender e tudo mais. Ok. Aí chega uma pessoa na loja. A partir do momento que você começa a olhar para essa pessoa, coisa de alguns poucos segundos, você consegue identificar, ou pelo menos ter uma ideia do perfil dessa pessoa. Então vamos supor, a pessoa caminha rápido demais, é um ponto. A pessoa vem falando, ela vem com a cara fechada, ela vem sorridente, ela vem... O jeito que ela se comporta já traduz para você qual é o perfil comportamental dessa pessoa. Então, segura aí essa cena, né? Imagina lá a pessoa vindo e vamos ver o perfil de cada um. Então, nós temos esses 4 perfis. Então, dominância, sabe aquela pessoa que gosta de mandar logo de cara? Esse é o dominante. Vamos ver aqui o dominante, como que ele se comporta, né? Então, vamos ver quais são as características. Esse daqui é o nosso círculo. Esse círculo nos ajuda demais, que ele coloca aí os 4 perfis, né? Então, o vermelho aí é a dominância, o amarelo é a influência, o verde é a estabilidade e o azul é a conformidade. Então, essa teoria diz que ela foi criada por William Moulton Marston, certo? E como é que a gente usa ela, né? Então, vamos lá. Ó. Vamos colocar aqui. Como é que a gente usa isso, né? Como é que isso nos ajuda a entender melhor o perfil de uma pessoa?
Então entenda bem, ó, dominância. Vou aumentar um pouquinho. Opa! Vou aumentar um pouquinho aqui. Dominância. Quais são as características de uma pessoa que tem o perfil de dominância? Ele é comandante, ele é firme, decidido, ousado, gosta de desafios e é competitivo. Então esse é o perfil dominância. Preste bem atenção nisso aqui, olha. O dominante é fácil de reconhecer pela postura. Geralmente é uma pessoa que anda mais com o peito estufado, principalmente quando se trata de homem. Ele anda com mais um peito estufado, olhar altivo. É uma pessoa que é muito direto. Então, voltando lá para a nossa ilustração, você é um vendedor de imóveis eletrodomésticos e você está vendo a pessoa vir de lá para cá e ela está entrando na loja, supondo que ela dê ali alguns passos, né, antes de chegar até você. E aí você vê uma pessoa com olhar altivo, peito estufado, e ele chega, na maioria das vezes ele vai dar bom dia, tá? Mas às vezes não. Então ele vai dizer logo o que ele quer. Essa pessoa que diz logo o que quer, que é muito direta, geralmente é o dominante, ou pelo menos tem uma dominância muito alta. Porque entenda, né? Nem todo dominante é igual. Porque um dominante que ele bate lá 55 pontos é diferente de um dominante que bate 80 pontos, certo? Então, cada um vai ter um tipo de dominância. Geralmente o dominante ele é mais cara fechada, ele tem mais dificuldade de sorrir, ele franze mais a testa, ele fala de uma forma que chega logo no ponto final, ele não gosta de contar muita história. Então, essa pessoa, em todos os casos aqui a gente vai usar, essa pessoa quer comprar um liquidificador, certo? Então, como é que o dominante entraria na loja e pediria um liquidificador? Ele ia chegar e falar, bom dia, você tem liquidificador? Certo? Certo. Mas, dependendo, né, do local, pode ser que ele veja os liquidificadores. Pode ser que ele vá direto ao liquidificador. Pode ser que ele pegue o que ele quer e ele não vai escolher muito, principalmente se a dominância dele for muito alta. E pode ser que ele vá direto para o caixa pagar. Por quê? Ele é direto, ele é focado. Vou até diminuir aqui um pouco, ó. Ele é focado em tarefas e resultados. Vou colocar aqui para você ver maior. Ó. Então, ele é focado aqui em tarefas e resultados. Então, o que está na cabeça do dominante? Eu vim aqui comprar um liquidificador. Então, ele vai chegar, comprar o liquidificador e ir embora, certo? Essa é a grande possibilidade, é dele chegar, comprar o liquidificador e ir embora. Ok? Esse é o dominante. Tem loja, por exemplo, que a pessoa tem que necessariamente passar por um vendedor, né? Então, se esse vendedor for meio lento, ele já vai deixar o dominante irritado, né? Até porque, assim, existem dois como se fosse uma balança, né? Dois tipos do perfil de uma pessoa. Um é quando ele tem muitas dores, quando ele tem defeitos, vamos colocar assim, né? Os defeitos do perfil. E outros são as qualidades, certo? Então, um defeito do dominante é que ele fica nervoso com muita facilidade, entende? Não precisa de muita coisa para deixar ele nervoso. Então, ele simplesmente, de repente, ele fica nervoso. Então, por quê? Porque ele foi para comprar um liquidificador e alguma coisa, você está acompanhando comigo? Ele entrou na loja, pegou o liquidificador que ele queria, foi para o caixa, chegou no caixa, a pessoa que está lá no caixa falou assim, olha, antes de você passar no caixa, você precisa que um vendedor registre essa venda. Não se pode pegar um produto e ir direto para o caixa. Pronto. Ali ele já tem um problema, tem uma barreira, ele vai procurar resolver da forma mais rápida possível. Ele olhou para o lado, não tem vendedor nenhum, pode acontecer ele largar o liquidificador e ir em outra loja, certo? Por quê? Porque ele quer resolver, o que ele quer é o liquidificador.
Ele não quer a, a burocracia, ele não quer conversar, ele não quer seguir aquela regra, ele quer pegar o liquidificador e ir embora. E aqui também, quando a gente fala de dominante, saiba que ele tem também necessidade de influenciar, ou seja, geralmente o dominante ele gosta de mudar a opinião das pessoas, ele gosta de tirar a pessoa da zona de conforto, ele gosta de falar para a pessoa aquilo que ela tem que fazer. Então, de fato, o nome aqui foi muito bem colocado pelo senhor William Moulton Marston. O segundo perfil é o perfil de influência. Vou colocar aqui grandão. Então, se você estiver acompanhando aí, ó, nós temos os 4 perfis, cada um tem uma corzinha, certo? Eu até coloquei aqui para você, ó, para você entender aí, ó. Sempre vai ser nessa sequência, tá? O que aconteceu? Não está aí. Está correto? Sim, está correto. Então, o perfil influência. Como é que é o influente? Eu vou ver se eu coloco essas duas características dele aqui, ó. Porque o influente ele é comunicativo, otimista, entusiasmado, persuasivo, carismático e sociável. Então, influente, nesse exemplo que nós estamos usando aqui, da pessoa que está entrando numa loja, ele vai ser uma pessoa que vai chegar querendo conversar. Entende a grande diferença entre o dominante e o influente? O influente ele vai querer conversar, ele também é um pouco mais objetivo do que os outros dois que a gente vai falar daqui a pouco. Mas ele ainda assim ele quer conversar, então provavelmente esse influente, se ele puder, ele vai estar acompanhado. Já é uma característica do influente, ele gosta de agregar pessoas. Abrindo um parêntese aqui, você tem lá na sua empresa pessoas com quem você trabalha, e aí você vai entender. O influente é aquele cara que ele gosta de estar na copa conversando, gosta de estar na sala de descanso conversando, ele sempre está puxando o assunto. Lógico que tem níveis, né, de perfil. Então, o perfil influente 53 vai ser diferente de um 78, certo? Mas o influente 78 ele vai querer muito conversar. Você quer deixar um influente nervoso, é você colocar ele num lugar onde não tem ninguém. Ele gosta de trabalhar falando, conversando, gesticulando, explicando. E ele, quando tem uma ideia, ele pode discorrer sobre aquela ideia por muito tempo sem necessidade nenhuma. Não quer dizer que ele quer te vender nada, não quer dizer que ele quer te provar nada, ele só quer conversar. E o influente, ele tem uma característica muito peculiar que não tem nenhum outro. O influente ele é o mais camaleão de todos. O que é um camaleão? Ele pode te passar a impressão de ser outro perfil, certo? Por quê? Porque o influente ele pode se passar por um estável, ele pode se passar por um conforme. O influente geralmente não é uma pessoa organizada. Claro, se ele tem só influência, ele provavelmente não vai ser organizado. Se ele for influente conforme, ele pode ser que sim. Mas ele pode falar para você assim, te convencer, isso está lá, ó, persuasivo. Tá vendo aqui, ó? Vou colocar grande aqui para você, ó. Tá aqui, ó, persuasivo. O que é a pessoa persuasiva? Deixa eu até marcar aqui, ó, que esse daqui é um ponto muito interessante. Para ficar marcado aí mesmo, que é um persuasivo. Certo? Ixi. Bom, mas você entendeu, né?
Então, o influente ele é persuasivo, ou seja, ele quer convencer as pessoas de alguma coisa, quer convencer as pessoas de uma determinada ideia, certo? Ele é persuasivo, de repente, vocês começam a conversar sobre um assunto e ele fala sobre aquele assunto de forma como se ele tivesse propriedade, ainda que ele não saiba. E o influente, geralmente ele acha que sabe de tudo, né? Ele conversa sobre tudo. Ele está com alguém aqui falando sobre como fazer macarrão, e aí dali a pouco ele muda de pessoa, ele está conversando com outro, ele já está falando sobre os foguetes que a NASA lança para o espaço. Ele gosta de falar sobre tudo, muito diferente dos outros perfis, né? Então o influente ele consegue convencer. Essa é a grande questão. O influente indo comprar um liquidificador, então, ele vai perguntar sobre a marca, sobre o modelo, qual que funciona melhor. Ele vai te fazer muitas perguntas, não porque necessariamente ele quer saber questões técnicas do aparelho, mas porque ele quer saber, ele quer conversar, ele quer conhecer o aparelho. Então, o jeito de apresentar um produto para um influente é diferente de apresentar, por exemplo, para um conforme, porque o influente ele quer saber os aspectos mais emotivos que levem ele a fazer aquela compra, entende? Então é um liquidificador mais bonito, é um liquidificador mais versátil, é um que todo mundo compra. Um gatilho que funciona muito com o influente é o gatilho da manada, da prova social. Se aquele vendedor, que é você, né, está ali vendendo liquidificador para ele, na nossa ilustração aqui, e aí você diz, olha, todo mundo está levando desse daqui. Então ele busca muito a aprovação das pessoas. Ele é uma pessoa que gosta muito de ser aprovado. Então, ele pode pender para comprar um liquidificador, ainda que seja um pouco mais caro, desde que todo mundo esteja comprando aquela marca, aquele modelo ali. Então, o influente ele tem essas características. Eu espero que tenha ficado claro. Se for alguma dúvida, coloque aí. Então, assim como o dominante, o influente ele tem necessidade de influenciar. Então, aqui, ó, quando a gente colocou aqui sobre... Veja que o dominante ele tem foco nas tarefas e resultados. Já o influente tem foco nas pessoas e nos relacionamentos. Um ponto que ele se parece com o dominante é a necessidade de influenciar, mas também é só. Ok? Vamos falar do estável, então? O mais amável de todos os perfis. É o perfil estabilidade, é aquela pessoa que tem amizade de longas datas, porque ele é calmo, paciente, planejador, conciliador, ele é constante e ele é um bom ouvinte. Então, o estável, ele é aquela pessoa fácil de conviver. É aquela pessoa que tem facilidade de ver o lado do outro. É aquela pessoa que se importa muito com o que os outros estão pensando, como que as pessoas estão se sentindo. Se você colocar, por exemplo, um estável como chefe de um setor, uma das coisas que ele com certeza vai fazer, claro, olha só, depende do nível de estabilidade dele, não é que todo estável é igual. Mas, assim, uma coisa que ele vai se preocupar é como as pessoas estão sendo assistidas, como está sendo o conforto, o momento de descontração delas, né, de descompressão do trabalho, a organização, se está tendo conflito. O estável, ele evita conflitos a todo custo. Ele não quer conflito, ele não gosta de conflito. Então, o estável é capaz de suportar uma situação para não ter que dizer que não gosta daquela situação, porque ele não gosta de conflitos. Então, o estável ele gosta de calmaria, ele gosta de ambientes sinérgicos, né? Ambientes que as pessoas se dão bem. E, geralmente, o estável ele tem também uma visão estética, um valor estético muito alto, certo? Claro que não é uma regra, mas geralmente o estável ele gosta ele é muito ligado às artes, à cultura,
Muitos estáveis são músicos, são pintores, são escritores, são pessoas que conseguem capturar a alma de alguma coisa, né? De um negócio, de uma situação e tudo mais. Assim como o influente, vou colocar aqui de novo para você, ó. Assim como o influente, o estável, o foco dele é nas pessoas e nos relacionamentos. É uma coisa que ele se parece, né? O influente estável se parece com isso. Então, e ele não tem necessidade de influenciar, ele não quer convencer ninguém, ele não quer provar nada para ninguém, certo? Se ele diz que pensa de um jeito e você pensa de outro, a vida segue normalmente como se nada tivesse acontecido. Talvez você enxergue alguém e fale assim, nossa, fulano é estável, mas ele tem necessidade de influenciar. Peraí. Talvez ele seja estável e influente. E ele tem necessidade de influenciar. Mas o estável, o perfil de estabilidade, ele não tem necessidade de influenciar ninguém. Ele não faz questão de que o sigam. Geralmente ele busca um seguidor, certo? Ele busca alguém para seguir. Certo? E geralmente também o efeito manada. Tanto influente como estável, um gatilho mental que funciona muito é prova social, e o outro também o efeito manada, que é quando todo mundo está indo para ali, então eu vou com todo mundo. Ele tem facilidade de se adaptar em qualquer ambiente. Ele também é constante, ou seja, é uma pessoa que consegue viver rotina. Ele consegue fazer a mesma coisa todos os dias. Ele consegue fazer exatamente aquilo que ele fez ontem, ele faz hoje, vai fazer amanhã, sem problema nenhum, certo? E ele é planejador. O estável, ele tem muita dificuldade com mudanças repentinas. Então, assim, se isso era de um jeito e vai ser de outro jeito, ele precisa de tempo para assimilar a mudança. Então, o estável ele não gosta de ser pego de surpresa. Diferente do dominante e do influente, que se adaptam com uma maior facilidade. Mas o estável ele não gosta de mudanças bruscas, ele não gosta de mudanças rápidas, ele não gosta de que não avisem, ele não gosta de não entender o que vai acontecer. Então, eu lembro até de uma série que eu assisti, que o paciente, né, o menino lá, ele tinha necessidade que explicasse para ele todo o processo antes dele ser operado, né? Então, para ele é um valor. Ele quer saber o que vai acontecer, certo? Então, estável é isso. Colocando lá na nossa historinha, né? Então, você é vendedor de eletrodomésticos e você vai atender uma pessoa, ela entra na loja e aí você viu, puxa, ela não está com o peito aberto, ela não está conversando. Geralmente, o estável, da turma, ele é o mais calado. Essa pessoa, às vezes, demonstra medo. Parece que está com medo, mas não é. Geralmente é uma pessoa mais tímida, é uma pessoa mais calma, é uma pessoa mais de poucas palavras, né? E, geralmente, ela quer muita assessoria para tomar uma decisão. Ele é um pouco indeciso, parece indeciso. Porque quando a gente fala indeciso, parece que a pessoa não toma decisão. Não é nesse sentido, tá? É porque o que parece é que ela está indecisa, mas na verdade ela está simplesmente coletando informações. E o estável também ele é muito observador, certo? Então uma das coisas que ele tem é a observação. E aí acontece assim, ó. Às vezes, qual é o risco de você não vender para o estável? É que se você disser uma coisa que não faz sentido, ele não vai te confrontar. Ele vai tomar uma decisão na cabeça dele. Ou ele compra, ou ele não compra. E é simples assim. E ele pode ir embora da loja sem comprar. Talvez por algo que você disse. Mas, se você não identificar e você não souber extrair a informação dele, ele não vai te falar voluntariamente. Tem que ser extraído. Então, o estável espera que você vá na frente dele para onde está o bendito liquidificador. Ele espera que você diga para ele qual é a instrução. Você vai no caixa, você paga e volta lá no pacote, eu vou te entregar o liquidificador. Então ele precisa de instrução, porque ele gosta de passos, né, de planejamento, certo?
O estável ele tem foco nas pessoas e nos relacionamentos, está aqui, ó, e ele não tem necessidade de influenciar. E agora vamos ver aqui o perfil conforme. Para você que está acompanhando aí, ó. Então, o perfil conforme. O conforme, já vou começar por aqui, ó, ele tem foco em tarefas e resultados e ele não tem necessidade também de influenciar. O que é influenciar? É convencer, provar um ponto. Ele não tem essa necessidade. Agora, ele tem outras características, né? O conforme, então, vou ver se eu consigo colocar aqui assim, ó. O conforme, ele é preciso e detalhista, ele é perfeccionista, ele é discreto, disciplinado e organizado. Entenda a diferença entre disciplinado e constante. São duas coisas diferentes. Apesar de que o conforme ele também consegue ser constante, mas ele é mais disciplinado. Ele pode até lidar com as mudanças, certo? Mas por causa de disciplina. Então vamos lá. Por que preciso e detalhista? Digamos assim, uma profissão que se assemelha muito com a conformidade seria, por exemplo, ser um contador, ser um analista de dados, ser alguém que mexe com planilhas, com dados, com números, com estatísticas. Então, ele gosta disso daí. Perfeccionista porque ele gosta de ver algo funcionando 100%. 99% não é a mesma coisa. Então, por exemplo, o SysAssessment, que é o software que a gente usa para analisar o perfil, ele é 98,9% de precisão, certo? Isso quando foi ser feito o teste do nosso software, ele deu 98,9% de precisão. Muito bem. Só que aí, para facilitar, principalmente, por exemplo, o influente estável não gosta de números e o dominante ele fica nervoso com números. Então, quem gosta de números de verdade é o conforme. E aí também tem que ver que nível a pessoa está na conformidade, né? Que ela pode não ser conforme, mas ser um não conforme 40. É diferente de um não conforme 20, certo? Que é um baixo C, né? Mas aí a gente pega e fala assim, olha, o nosso software é 99% de precisão. O conforme vai lá e corrige. Fala 99% não. 98,9%. Por causa de 0,01%, ele gosta de corrigir, né? E ele é discreto, conforme ele não gosta de mostrar que chegou, ele não gosta de mostrar o que tem, né? Digamos assim, se o influente... Eu já conversei com o influente assim, que em menos de 5 minutos a pessoa me conta assim, que ela tem casa, que ela tem carro, quanto que ela ganha, o que ela faz, o que ela está fazendo ali, quem ela veio visitar, quem ela conhece, é coisa rápida, né? Já o conforme é totalmente o oposto. Então, o conforme ele já é bem discreto. Para você saber, por exemplo, é até se não se deve perguntar quanto alguém ganha, para o conforme essa regra é potencializada, né? Nunca se deve perguntar ao conforme quanto que ele ganha, né? Quanto você cobra para fazer esse serviço, quanto você de fulano, né? Então, o conforme comprando um liquidificador. O conforme, geralmente, você reconhece ele pelo cuidado com aquilo que lhe pertence, né? Então, por exemplo, é bem provável que esse conforme, principalmente se ele for homem, ele vai chegar sério, é uma característica do conforme, ele vai chegar com um calçado engraxado, ele vai chegar com a camisa, geralmente pano passado, muito raro que seja diferente, e simétrico, ele gosta de simetria. E o conforme ele tem uma característica peculiar, que essa os outros também não têm. Ele gosta de testar as pessoas. Então, se um conforme vai comprar um liquidificador, primeiro você vai ver lá o conforme, o carro dele, na maioria das vezes é muito limpo, não só por fora, por dentro. Ele vai estar com o calçado engraxado, ele vai estar com a roupa passada, ele vai estar com a barba feita,
às vezes com gel no cabelo ou com o cabelo muito bem penteado, certo? Aquela pessoa assim, como está dizendo o nome, né? Conforme. E aí, antes de ir lá na sua loja comprar um bendito liquidificador, ele vai ler sobre os liquidificadores, ele vai assistir um vídeo. Talvez ele já saiba até qual é o liquidificador que ele quer, mas ele vai chegar na loja e ele vai se dirigir ali para o setor de liquidificadores. Ele geralmente é uma pessoa que gosta de achar os próprios caminhos, né? E aí ele vai chegar na frente do liquidificador e aí você chega e aborda ele e ele vai te fazer perguntas. Agora, ele vai te fazer perguntas que ele geralmente sabe a resposta. Conforme você não passa por um detalhe para ele. Tipo assim, você está falando lá e falou 5, 6, 10 características do liquidificador. É provável que ele vai querer saber uma por uma. Não, você falou que ele quebra gelo, mas como assim? Entendeu? Mas você falou que ele é bom para fazer vitamina, mas e como assim? Então ele gosta de testar as pessoas. Isso é inclusive, assim, eu me atrevo a dizer que o conforme e o dominante, eles são dois perfis muito difíceis de relacionamento. São dois perfis bem desafiadores, se é assim eu posso dizer, né? Por quê? Porque o conforme, ele gosta das coisas do jeito dele. Ele não gosta de abrir mão. Então, para ele, o que é certo, o que é errado. Não necessariamente do ponto de vista ético, mas do ponto de vista dele. Então, se ele acha que algo tem que ser feito de um jeito, provavelmente ele vai querer fazer daquele jeito. Com ele não funciona o efeito manada. Não adianta você dizer para ele assim, todas as pessoas estão levando, todo mundo que vem aqui leva esse liquidificador aqui. Para ele isso não faz a menor diferença. Para você ver que tem que entender de perfil para fazer muitas vendas, né? Porque o conforme não está nem aí para qual liquidificador todo mundo está comprando. Ele quer saber qual é o melhor para ele, qual é o melhor que ele acha que é melhor. Entende? Então, para isso, ele vai te fazer perguntas. Se você provar que aquele liquidificador é o melhor para ele, não importa se todo mundo está levando aquele, não importa se ninguém comprou aquele, ele vai querer aquele. E ele, como eu disse, ele vai querer saber detalhes, geralmente ele já sabe alguma coisa, e geralmente o conforme ele não compra da primeira vez. Tem esse porém também. Não é porque ele seja indeciso, é porque ele fica pensando assim, ele tem muito medo de ser passado para trás, ele tem medo de errar, é um medo muito latente do conforme. Então ele vai em pelo menos 3 lojas, pelo menos. Se ele achar que nas 3 lojas, aí ele vai fazer um aparato geral, ele vai criar uma planilha na cabeça dele, colocar seu nome lá, o fulano de tal, ciclano, a loja tal, aí o liquidificador tal, prós e contras, e aí ele vai fazer toda uma matemática para poder comprar. Então não fique desesperançoso se você tentou vender para um conforme ele não comprou, porque ele vai tomar uma decisão muito racional. Só que essa decisão dele pode ser por você, mas ainda que ele decida por você, não vai ser a primeira opção dele, tá certo? Eu quero te mostrar aqui também o seguinte, um bom vendedor, ele tem que ter um nível de influência muito alto, porque ele precisa ser comunicativo. Então, de repente, você fala assim, Mário, eu sou conforme e sou vendedor. Dá certo? Pode dar certo, lógico. Qualquer pessoa pode aprender a vender. A diferença é que você vai ter características que não são próprias de vendedores. Agora, por exemplo, uma coisa é você vender algo que é muito popular e para pessoas que não querem saber os atributos técnicos daquele produto. Então, isso para você vai ser um problema, certo? Mas, assim, qualquer pessoa pode ser vendedor. Agora, vamos supor que você está atendendo, você é o vendedor, né? E você
está atendendo um cliente. Entenda por cliente, colega de trabalho, você vai passar uma ideia, sua família, o chefe, você quer dar uma ideia para o chefe, mas aí você tem um perfil e ele tem outro. Então é interessante que você identifique o perfil para saber como se comunicar. Então, voltando ao nosso caso aqui da venda, imagina o seguinte: os dois melhores vendedores, que naturalmente já são mais fáceis, né, de aprender sobre vendas, é o perfil influente e o perfil dominante, principalmente se forem os dois, certo? Se uma pessoa for dominante influente ou influente dominante. Mas eu preciso te dizer o seguinte: o perfil, deixa eu até riscar aqui, ó, fazer aqui com a canetinha. Os dois perfis que ficam, que posição é essa daqui, né? Não é paralela, transversal seria? Aqui, ó. Então, os perfis conflitantes são esses perfis cruzados. Então, com quem que o dominante, com quem que o influente vai ter conflito? Geralmente com o conforme. São dois opostos. Esses dois, quando se casam, é um problema, porque um quer falar muito, o influente, ele chega no mercado, ele chega na feira, ele vai conversar, e ele conversa geralmente além do que precisa. Não é que há uma necessidade de conversar. Ele naturalmente, o influente naturalmente, ele gosta de conversar, não importa o quê. E o influente, ele mal espera você terminar de fechar a boca para ele falar. Então, não espere muita atenção do influente, não espere muito foco, né? Pode acontecer, às vezes, até ele estar conversando com você e do nada ele sair. Porque ele se desfoca muito rápido, claro, depende do nível de influência que a pessoa tem, né? Mas geralmente o influente ele tem dificuldade de manter o foco. Então, se você está contando uma história muito longa, o influente não tem a certeza, ele não vai te ouvir. Tá certo? Outra, o conforme, ele não tem essa necessidade de conversar, de falar, de explicar nada. Então, ele vai ter esse conflito. Agora, qual é o outro conflito aqui? Ó? O outro conflito é o dominante com o estável. Aqui vai haver um conflitozinho. Deixa eu ver até se eu mudo a cor dessa caneta. Tem como mudar a cor? Opções certas. Mas não tem. Tá certo. Então, os conflitos, eles são assim, cruzados, né? Não lembro qual é o nome que se dá. Se lembrar, coloca aí nos comentários, tá? É o nome que se dá. Então, os conflitos são nas transversais aqui, ó. O dominante vai ter dificuldade ou conflito com o estável e o influente com o conforme, ou conforme com o influente, tanto faz. Por quê? Veja que são opostos. Então, o dominante é comandante, o estável não é. Então ele fala assim, por que esse cara chega aqui querendo mandar em todo mundo? Não que ele vai falar isso para o dominante porque ele não gosta de conflitos, mas ele fica se perguntando, mas por que ele é desse jeito? Mas por que tem que ser assim? Por que... Só para você ter uma ideia, se houver uma reunião e na reunião tiver muita discussão, para o dominante o que importa é o resultado. Todo mundo saiu de lá, está tudo acertado, beleza, vamos seguir a vida. Para o estável, ele está preocupado o que fulano sentiu quando ciclano disse isso e aquilo para ele. Então, é muita diferença para uma pessoa só, certo? Deixa eu apagar aqui essa canetinha. Porque não ficou... Pronto, apagado. Como usar isso no seu dia a dia, né? Então, o que você vai observar numa pessoa para identificar o perfil dela? Primeira coisa, comunicação não verbal. Essa é a primeira parte que você... É a primeira observação que você vai fazer numa pessoa. Comunicação não verbal. Como essa pessoa está vestida, com quem ela conversa, de que jeito ela conversa, a postura dela, o jeito que ela se expressa, o jeito que ela olha, o jeito que ela se move, o jeito que ela gesticula.
tudo isso, mesmo que ela não esteja falando com você, quando eu falo comunicação não verbal, porque se ela está conversando com outras pessoas ali, ela está tendo uma comunicação com aquelas pessoas. Então, uma pessoa pode chegar num ambiente e parecer outro perfil, porque naquele ambiente ela não conhece ninguém. Então, mesmo que ela seja influente, ela não vai chegar lá falando com todo mundo. Pode acontecer, né? Mas ela não vai falar. E pode ser que você veja um estável no grupo dele, porque o estável ele é de manada, ele gosta de grupo, ele gosta de estar no grupo onde ele se sinta bem. Então, você vai olhar para ele e achar que ele é influente, porque ele está conversando, mas ele está conversando porque são pessoas conhecidas. Geralmente, o estável é uma pessoa de amizades longas. Amizades, eu ia dizer centenárias, né? Amizades longas, né? De 10, 15, 20 anos de amizade. Então, ele gosta disso. E o estável ele tem uma tendência de ser ciumento até mesmo dos amigos. Então, se ele tem um grupo e chega uma pessoa nova, o estável leva um tempo para poder assimilar que aquela pessoa é nova no grupo, entendeu? Então, ele tem essa característica também, né? E se ele chega no lugar e o melhor amigo dele, né, a melhor amiga dele tá ali e está conversando com outra pessoa, está dando atenção para outra pessoa, pode acontecer sim dele ficar cabisbaixo, né? Porque ele está se sentindo desconfortável, não tem a ver com o outro, tem a ver com o fato dele não ter com quem ele fique ali que se sinta seguro, né? Então, às vezes o estável está ali naquele grupo, num lugar que ele não conhece, né? Mas tem um grupo ali que ele conhece, aquele grupo ele dispersa, aquele estável vai querer ir embora, certo? Então, deixa eu só ver o que aconteceu. Tudo certo, reconectado. Mas ela está desconectada. Então, a primeira coisa que você vai observar é a comunicação não verbal. São as características que a pessoa tem antes mesmo dela abrir a boca. Quando ela fala, né? Porque nem todos vão falar. O estável conforme eles vão falar menos, certo? Então você observou, a pessoa fala menos, ela é mais sucinta, né? Naquilo que ela fala. O dominante ele vai falar, mas vai ser mais direto. O influente geralmente ele vai falar com mais facilidade, né? Ele vai sorrir com mais facilidade, né? O influente e o estável são os que têm mais facilidade para sorrir, tá bom? Então, quando você entende que fulano precisa de segurança, você evita pressão desnecessária. Então, o dominante, ele lida com a pressão de um jeito. A pressão, na verdade, faz com que ele decole, né? Faz com que ele avance. Pode ser chamado de pistão, né? Quando coloca pressão, ele explode, ele vai e ele faz, entendeu? Então, um gatilho, por exemplo, o dominante falar assim, eu duvido você dar conta de fazer isso. Então, ele vai se sentir desafiado e é bem provável que ele vai fazer. O influente também, mas o dominante, ele é movido por isso. O conforme, por exemplo, se você colocar pressão, é capaz dele simplesmente não fazer. Ah, mas está todo mundo fazendo. Ele fala, e daí? É de morrer de raiva, né? Mas todo mundo está fazendo, menos você. Sim, eu não sou todo mundo. Pode acontecer. Então, se você já teve dificuldade de entender alguém, agora você tem ferramentas que são mais simples, né? Então, vamos lá. Pense em 3 pessoas próximas, certo? E tente identificar o estilo dominante. Na verdade, pense em 3 pessoas que você acha que é dominante, que são dominantes, né? Pense em 3 pessoas que você acha que são dominantes. Pensa aí. E aí, veja quais são, quando você identificar o perfil principal, você tem que identificar também o secundário, né? Se ela tem. A maior parte das pessoas tem um segundo perfil muito forte, certo? Quando você identificar o perfil, então, aí você começa a pensar
como age a pessoa daquele perfil. Então vamos pegar aqui como exemplo dominante e pensar o seguinte: identifiquei 3 amigos dominantes, pelo menos o perfil mais alto deles é dominante. Quer dizer que eles vão sempre agir do mesmo jeito? De forma nenhuma. Quer dizer que eles são definidos por essa letrinha aí, por esse? De forma nenhuma. Uma letra não define uma pessoa. Quer dizer que eles vão ter ações parecidas uns com os outros. Então, o dominante, diante de uma situação, ele vai reagir muito parecido com o outro dominante. Parecido. Mas um estável, na mesma situação, vai reagir de forma diferente, principalmente se forem situações que exijam pressão. Então, o dominante vai reagir de um jeito, o estável vai reagir de outro. Por que eu falo para você identificar o perfil secundário? Porque um dominante que tem também influência muito alta, ele reage de um jeito. O dominante que tem conformidade muito alta, ele vai também reagir de outro jeito. E um dominante que é dominante estável, então tem que ver qual é qual é o perfil maior dele, né? Se é um ou outro, certo? Um ponto muito importante para você identificar perfil. Primeira coisa, escute mais do que você fala. Observe e escute muito. Fale menos. Então você vai chegar amanhã lá no seu serviço, na sua escola, na faculdade, e aí em vez de você ficar falando muito, você vai escutar mais. Porque a nossa tendência é assim: você assistiu a palestra e você vai querer chegar lá e falar: olha, assisti uma palestra assim, blá, 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 e agora eu sei isso e aquilo e tal, e na verdade você ainda precisa praticar. Então uma forma de praticar é você falar menos e escutar mais, observar mais, certo? E observe antes de agir. Se você está interessado mesmo em descobrir o perfil das pessoas, é interessante que você observe as pessoas e faça perguntas, não decida simplesmente, né, mas tire as dúvidas, né? E outra coisa é adapte a sua linguagem ao outro. Então, por exemplo, eu vou falar com o dominante. O jeito melhor de falar com o dominante é ser direto. O jeito de falar com o influente é gerando engajamento. O jeito de falar com o estável é gerando uma conexão emocional. O jeito de falar com o conforme é ser mais técnico, é ser mais preciso, é não levar muita informação, mas as informações que eu levar eu ter domínio sobre elas, certo? Então, entenda que assim, decifrar pessoas é um ato de amor. Por quê? Porque você vai conseguir se conectar mais com as pessoas de uma forma melhor, certo? Então, se você quiser se aprofundar nisso, primeira coisa, né, já se inscreve no canal e segue. Mas eu tenho uma apostila, que é a Introdução à Análise Comportamental, que tem esses gráficos aqui. Está bem aí na descrição, é o primeiro link do vídeo. Já clica, já baixa e já dá uma olhada. E você pode levar com você no seu celular, né? E você vai relembrando essas questões aqui que a gente abordou. E tem mais alguns conteúdos lá que te ajudam melhor a identificar perfil, tá bom? Deus abençoe, tenha uma ótima noite, te vejo no próximo vídeo.